A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, estamos fechando aí mais um trimestre, mais uma lição. É a última lição, lição 13 da Epístola aos Hebreus. E aí que é o tema, né? Que inclusive está sendo e finalizando nesse domingo, mais uma revista cujo tema é a Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. Como nós aprendemos, né? Ao longo desse trimestre, lições abençoadíssimas, né, aprendizados que nós levaremos para sempre aqui conosco. E a lição de hoje é a última, ou seja, a lição 13, chamado à perseverança e à santidade. E eu quero contar com você, assim como eu pude ter o privilégio de estar nas 12 lições anteriores, contando com sua presença, seu carinho, sua amizade, quero também contar contigo para essa lição. Falaremos sobre aí, né, chamada perseverança e a santidade, e veremos nessa lição que o texto bíblico básico está a princípio em 2 capítulos da carta aos Hebreus. Vejamos, Hebreus 12, versos 1, 2, 5, 6, do 12 ao 14 e o verso 40, e por fim teremos aí Hebreus 13, versos 1 ao 3. Veremos também que o nosso texto áureo está em Hebreus 13, 6 e diz: E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Meu Deus, que maravilha! A palavra introdutória vai dizer-nos aí: diante dos exemplos de fé apresentados em Hebreus 11, o escritor sagrado encoraja seus leitores a olharem para Jesus, que suportou a cruz, desprezou a vergonha, vindo a sentar-se à destra do trono de Deus. O escritor dessa epístola orienta seus destinatários a fixarem seus olhos em Cristo, com a mesma intensidade com que um atleta fixa sua atenção em seu alvo. Além disso, ele os anima a perseverarem e a livrarem-se de qualquer pecado que possa fazê-los tropeçar. Tá? Então tá aqui, gente, começando mais uma lição. Como eu já disse, a última lição 13, que trimestre abençoado, o quanto eu aprendi com essas lições, com essa revista, o quanto eu aprendi, o quanto eu pude ter o privilégio e a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a carta aos Hebreus. Espero também em Cristo Jesus que esse conteúdo, os conteúdos desse canal, essa playlist que eu disponibilizo aí, possa ter lhe auxiliado, a você professor, a você aluno. Lembrando que nós estamos já nos preparando para o próximo trimestre, né? Está vindo aí um tema muito bom e a gente vai também, querendo o Senhor Jesus, né, com fé em Deus, comentar o segundo trimestre da revista da editora Central Gospel, a revista LPD. Para começar, nós estamos vendo que a nossa revista tem 3 tópicos, os quais nós temos o tópico 1, exortação à perseverança em meio às tribulações. Então o autor aqui está, como o título já diz, exortando, chamando a atenção de seus leitores a fim de que eles perseverem, a fim de que eles vençam essas adversidades, a fim de que eles possam tirar todos os embaraços, tudo que lhes possa atrapalhar na caminhada cristã. Também, vamos falar aqui sobre a exortação à paz e à pureza. Então ele está fechando essa carta ali, pedindo que seus leitores possam atentar para esses 2 detalhes, paz e santificação, pureza, tá? Tornarem-se puros, limpos, separados do pecado. E por fim, o terceiro tópico, eu vou falar sobre as recomendações finais, ou seja, aquilo que o autor recomendou à igreja, para a igreja pudesse observar. Então vamos lá, vamos começar então já a entender alguns pontos. Exortação à perseverança em meio às tribulações. Aqui nós temos um ponto interessante que é o quê? Usando o exemplo de Cristo, usando o sofrimento de Cristo, usando as adversidades suportadas por Cristo, o autor está agora chamando, exortando seus leitores à perseverança, tá? A vencerem as tribulações, assim como Cristo venceu por nós. E os leitores deveriam estar atentos a isso. Seus ali patrícios, seus irmãos em Cristo Jesus deveriam também atentar para isso. E nós temos aí um ponto interessante que é 1.1, uma nuvem de testemunhas. Os heróis do passado são considerados espectadores dos cristãos que hoje estão na arena. Capítulo 12, verso 1. Nota-se que o escritor se identifica com aqueles que estão no campo de batalha, o que claramente demonstra que ele está descrevendo a posição dos cristãos de maneira geral. Quando diz estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus 12, 1, ele toma por certo que os cristãos têm consciência da presença desses espectadores. Então, para começar, o que está acontecendo aqui nesse texto? O que está acontecendo aqui, meus queridos e amados irmãos, é que o autor aos Hebreus está se fazendo valer de algo
muito comum ao tempo dele. E o que ele está se fazendo valer? Do fato de que naquele tempo nós percebemos claramente que, embora os cristãos não estivessem tão, a maioria deles pelo menos, tão ligados e tão afetos às competições que aconteciam naquele tempo, né? Questões ligadas a essa, assim eu diria, essa inclusão que os gregos trouxeram junto aos judeus, que seriam corridas, atletismo, todo esse processo, toda essa competitividade que havia entre o mundo greco-romano. E aí nós temos arenas onde os atletas corriam, os atletas disputavam uns com os outros, né, ali em busca de uma coroa. Era muito comum esse contexto. E aí o autor está se fazendo valer no contexto desse. Porém, o que o autor quer dizer é que seus leitores, e ele também faz parte deste grupo, estão numa espécie de corrida. E a visão de olhar para cima e contemplar as nuvens era o quê? Aquele atleta ou aqueles atletas que estavam correndo em busca de chegarem à reta final da corrida, chegarem até o final. E ali, enquanto corriam, olhando para cima, eles viam todo aquele auditório repleto e cheio de pessoas que estavam assistindo. E nesse caso aqui, essas testemunhas que eles estão falando, ou que o autor está aludindo, é uma alusão aos cristãos que perseveraram, lutaram e venceram. Como é que você vai entender isso? É bom entendermos que naquele tempo a Bíblia, que eu já falei isso na lição passada, não tinha divisões de capítulos e versículos. Então ele está dizendo que, portanto, olha como ele começa aí, deixa eu me voltar aqui na revista, olha o que o autor diz. Portanto, nós também, então, portanto, nós também, o portanto aí da ideia de uma conclusão conjuntiva, ou seja, o portanto do capítulo 12, verso 1, está ligando o assunto ao capítulo 11. E quem é que foi apresentado? Quais foram aqueles apresentados no capítulo 11? Os heróis da fé. Aqueles que venceram pela fé, desbravaram pela fé e tiveram fé em Deus. Então era como, não que nós estejamos dizendo com isso que quem já morreu em Cristo, lá, os heróis da fé do Antigo Testamento, pudessem lá de onde estavam assistir e ver. Eu não estou dizendo que os mortos têm acesso, aqueles que já morreram em Cristo têm acesso ao mundo e à vida que aqui acontece. De lá onde eles estão, eles podem ver e contemplar, tá? Não é isso. Mas o autor está usando isso numa questão, uma forma figurada, uma figura de linguagem, para dizer o seguinte, que nós temos agora, enquanto percorremos a caminhada, enquanto corremos, o testemunho daqueles que um dia também correram, passaram por ali e venceram, chegaram na reta final. E agora nós, baseados no testemunho deles, por isso uma tão grande nuvem de testemunha, nós agora estamos correndo também. Então você vai ver no texto grego lá, essa expressão, né, nephos. Nephos do grego é nuvem, tá? Nephos martyrion, e a expressão martyrion vem de mártir, tá? Que são as testemunhas, ou seja, aqueles que viram, aqueles que viveram, aqueles que evidenciaram, viram e ouviram, e agora estão assistindo aqueles que estão correndo, tá? Então, tudo isso é uma figura de linguagem usada pelo autor. Então, essa nuvem de testemunha, única e tão somente fala daqueles que um dia venceram. E é claro, e agora, por assim dizer, estão aguardando lá, enquanto nós aqui estamos percorrendo. E o autor se coloca como este, ou um desses que estão também percorrendo. Uma nuvem de testemunha é a visão que nós temos a explicar e a compreender aqui na lição, tá? Para começar aí, nuvem de testemunha. Quem são? Os heróis do passado são aí. Então, há quem se pergunte, quem são as nuvens de testemunha citadas ali pelo autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1. Sim, os heróis da fé, logo aqueles que no passado venceram, desbravaram. Ok? Vamos lá então. E aí nós temos o 1.2, deixando o pecado e o embaraço. Os destinatários da carta aos Hebreus eram cristãos verdadeiros, isso a gente já pode comprovar. Contudo, eles estavam sendo seduzidos por mestres de falsas doutrinas e corriam o risco de esquecer a verdadeira palavra que seus primeiros líderes lhes haviam ensinado, vindo a retroceder. Alguns cristãos deixaram de frequentar os cultos, né? Fala disso também, e não faziam qualquer progresso espiritual. O escritor deixa claro que o imperativo, né, desfazer-se, claro que é imperativo desfazer-se do pecado que tão de perto nos rodeia. Então o que nós temos aqui, gente? Nós temos 1.1, nuvem de testemunha, o exemplo daqueles que vieram antes de nós, serve para nós como testemunho, tá? Então está lá no grego nephos, martyrion, nephos, nuvem, martyrion, testemunhos.
Então, no 1.2, o que nós precisamos fazer enquanto nós estamos percorrendo essa trajetória dada a nós por Deus, o trajeto dado a nós por Deus, que é a vida cristã, nós precisamos nos desfazer dos obstáculos, vencer os obstáculos. Pensa numa corrida de obstáculos, onde você consegue saltar cada um obstáculo que é posto para que você ali muitas vezes não consiga percorrer o caminho. Então, na trajetória e na caminhada cristã, na caminhada cristã haverão muitos embaraços, muitas coisas que postas pelo inimigo no meio do caminho tentarão nos atrapalhar a caminhada, tentarão nos atrapalhar o percurso, nos tentarão atrapalhar a corrida, mas nós precisamos deixar todas essas coisas que nos atrapalham, nos dificultam, ou seja, pontos que nos tentam fazer abandonar a fé cristã. Isso é deixar o pecado e o embaraço. O que é isso? É deixar de lado, é não dar vazão, é não fazer menção, é não nos aproximarmos de coisas que nos tentam atrapalhar a caminhada cristã. Tá? Esse é o ponto. Continuando aqui, vamos ver se essa lição sai um pouco menor. Correndo com paciência, o ponto 3. Nessa porção da Escritura, o escritor sagrado dá-nos ciência de que competidores não podem escolher sua própria corrida, porque a carreira foi proposta pelo próprio Deus. Então, o que acontece aqui? A princípio, o que é correr com paciência? Em primeiro lugar, é entender que, embora nós conheçamos o percurso, embora nós já tenhamos dimensão ou consciência de toda a extensão desse percurso, o que nós temos que fazer é correr com paciência. Por quê? Sabendo que nós não escolhemos os lugares e as distâncias que nós iremos correr na caminhada cristã. Tá? Lembrando que a linguagem ainda é uma linguagem de atleta, uma linguagem ligada ao atletismo aqui, o autor está fazendo menção disso. Mas entender o seguinte, entender que toda a trajetória que nós estamos percorrendo e continuaremos percorrendo, teremos que percorrer, toda ela foi dada por Deus, traçada por Deus. Então o que nós temos que fazer é continuar correndo com paciência. Enquanto aquele tão sonhado e anelado dia não chega, tenhamos paciência em percorrer, isso é o ponto. A palavra paciência passa a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, a despeito das dificuldades. Então é nós mantermos um ritmo. Então não adianta acelerar ou desacelerar. Nós mantermos um ritmo já calculando que com esse ritmo chegaremos até o fim. Então essa é a ideia de correr com paciência. É entendermos que Deus nos deu o percurso, uma vez dado por Deus ao percurso, nós precisaremos usar de sabedoria, de paciência diante de Deus e não tentarmos apressar a ponto de que venhamos fraquejar, cair e falhar. Tá? Esse é o ponto claro. Isso é correr com paciência, é sermos constantes, irmos firmes, irmos na certeza de que Deus nos tem dado sabedoria e direção para percorrermos esse percurso. 1.3. Tá? Então, basicamente, dentro de um resumo que nós daríamos a esse ponto da lição, é entender o seguinte, que nós vimos aqui no primeiro tópico 1, que o autor está exortando os irmãos a perseverar. Primeiro tipo de exortação é, gente, nós estamos correndo, ele dá o exemplo, né? É como quem está correndo numa arena, no estádio, e ao nosso redor há uma grande nuvem, nefos, de testemunha, martirion, ou seja, estamos rodeados. E quem são essas testemunhas? Para sabermos quem são as testemunhas, a gente leu portanto, no capítulo 12, verso 1, começando com portanto, tá? Essa conjunção aí, essa conclusiva, né? Ou seja, ele conclui, então ele está concluindo um assunto que ele iniciou no capítulo 11. Então, o que nos faz perceber que essa nuvem de testemunha é o testemunho deixado para nós, daqueles que antes de nós vieram e venceram, lutaram, desbravaram e pela fé prosseguiram e foram até o fim. Então, esse é o ponto. A primeira questão que ele está usando para servir de incentivo aos seus leitores é isso aí, que temos uma nuvem de testemunha. E enquanto corremos também, ele está alertando e exortando a perseverança, né, e a vencer as tribulações, é o seguinte, que enquanto nós estivermos correndo a nossa carreira, o nosso percurso, muitos obstáculos, muitos empecilhos, questões ruins, pecados e outras coisas mais, se colocarão diante de nós, a fim de nos atrapalhar e de impedir que nós concluamos tal percurso.
E aí ele quer dizer o seguinte, que a gente não olhe para essas coisas, que a gente salte esses obstáculos, a gente fuja, que a gente desvie desses obstáculos e não se deixe parar ou levar por eles. É o segundo ponto que a gente viu lá. E 1.3 que fechou, aqui eu estou dando um resumo, é que nós já precisamos adentrar, iniciar essa corrida sabendo que a carreira não é nossa, no sentido de que nós não delimitamos os limites para essa corrida, mas tudo isso vem de Deus. Logo, se vem de Deus, o que precisamos ter é paciência, sabendo que nós iniciamos e deveremos chegar até o fim. Tá? Ter a certeza de que em um ritmo calmo, tranquilo, direcionado, pautado e guiado por Deus, nós conseguiremos chegar até o fim. Então não adianta desacelerar demais ou acelerar demais, não adianta tentar com nossos meios chegar ao fim. Nós chegaremos se perseverarmos na fé em Cristo Jesus. E aí sim, a gente conclui. Esse é o ponto do primeiro tópico. Segundo tópico, exortação à paz e à pureza. Enquanto estamos correndo, enquanto estamos caminhando aí, enquanto estamos prosseguindo nessa carreira, como é que a gente vive? A gente vive buscando o quê? Paz e santidade, porque não é fácil. Não é um caminho tão simples, não é um caminho tão fácil. E é isso que o escritor quer mostrar também, tá? Devemos, enquanto percorremos a nossa carreira, enquanto vivemos a vida cristã, buscarmos a paz e a santificação. E deixe-me ler algumas questões para explicar isso aqui. Vamos lá. Subtópico 2.1, levantando as mãos cansadas. O escritor explicou que a correção é motivo de exultação, não de tristeza. Agora, ele exorta os cristãos a agirem adequadamente, ou seja, faz-se necessário abandonar a postura de desânimo, levantar as mãos em louvor, estendê-las aos necessitados, colocando-as debaixo dos fardos da vida. Os destinatários da epístola não deveriam permitir que seus joelhos tremessem de medo. Antes, eles deviam levantar-se como cristãos preparados para a batalha. Então, o que a gente percebe aqui? Primeira coisa é lermos Hebreus 12, 11, tá? Para a gente poder entender os pontos. E o 12 também, tá? E eu vou ler o 12 aqui. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie interinamente, antes seja sarado. Okay? Então, o que é o ponto claro aqui? O ponto claro é o seguinte, que o autor aos Hebreus está aludindo ao fato de que, uma vez que esses irmãos estão caminhando, prosseguindo, tá? Esses irmãos, sim, estavam sofrendo dificuldades, adversidades essas que faziam com que muitos deles viessem a cansar, se estafar, até mesmo desanimar na caminhada. Mas a exortação aqui é o quê? Buscar paz, buscar graça, buscar direção de Deus. Ao invés de se entregarem ao desânimo, se entregarem ao cansaço, se entregarem às perseguições, eles deveriam simplesmente usar ali de seu tempo, usar de suas mãos para fortalecer. Ao invés de cair ou sucumbir diante do inimigo, eles deveriam levantar, fortalecer, estender a mão àqueles que haviam caído, estavam fracos, e juntos a essas pessoas ensiná-los a suportar as adversidades. Então isso, levantando as mãos cansadas, aponta e alude para isso, que eles deveriam vencer as adversidades e não se entregarem a elas, deveriam desbravar e não se entregarem às lutas, tá? 2.2, seguindo a paz e a santificação. Que ponto interessante é isso aqui? Vamos lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui nós vamos fazer uma análise desse versículo tão conhecido que é Hebreus 12, 14, onde nós somos exortados a seguir, está no imperativo, seguir, é uma ordem, a paz com todos e a santificação. Então vamos dividir esse ponto em dois, como a lição fez. O que é a paz e o que é essa santificação? Primeiro, a paz. O modo imperativo do verbo seguir, está vendo? É uma ordem imperativa. É enfático, ecoando o Salmo 34, 14. A paz com todos os homens é possível dentro dos limites daquilo que é certo. Mas nesse verso, a mensagem central é de que todos os esforços devem ser feitos, ok? Serem empreendidos no sentido de estabelecê-la e mantê-la. Gente, resumindo, trocando em miúdos, é fácil seguir a paz com todos? Não é tão fácil assim. Tanto é que Paulo, escrevendo ali, aquela sua carta aos Romanos, ele fala, capítulo 12, ele fala sobre essa questão. Então não é tão simples, não é tão fácil. Okay? Ele diz, sempre que possível,
né? Tenhais paz com todos, sempre que possível. Então, não é algo tão simples, tão fácil. Nem sempre a gente vai estar em paz com todos. Por quê? Porque às vezes nós estamos em paz com alguém, ou achamos estar em paz com alguém, e na verdade esse alguém não está em paz conosco. Talvez nós estamos buscando a paz, ou desejando a paz, para alguém que simplesmente não está buscando a paz conosco, está buscando a guerra, está vivendo em guerra. Então não é algo tão simples, mas há um imperativo, há uma exortação, seguir. Ou seja, e o que isso quer dizer? O que quer dizer é que nós devemos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para que tenhamos com as demais pessoas a paz. Será fácil? Não. É fácil? Não é. É simples? Não. Mas façamos, esse é o ponto claro aqui. Então, uma das coisas que o autor estava dizendo aos seus ouvintes, seus leitores, é que eles deveriam fazer o máximo para viver em paz, para estar em paz, para seguir a paz, para buscar a paz, para caminhar debaixo da paz. Tá? Eles deveriam estar longe da guerra. E o que é paz, segundo a Bíblia? Paz é ausência de guerra? Eu diria que não. Para nós, técnica e basicamente, paz é isso. O que é estar em paz? Eu estou em casa tranquilo, ninguém está me enchendo a paciência, ou seja, não há guerra entre a minha nação e outra. Para alguns, paz é ausência de guerra, mas à luz da Bíblia não. À luz da Bíblia a paz é estar bem, ainda que haja uma guerra. A paz é a serenidade, a tranquilidade, é estar em paz independente do que esteja acontecendo conosco. Mesmo na guerra, estando bem, estando tranquilo, estando em paz. Tá? Então, paz, à luz da Bíblia, não é a ausência da guerra, é a certeza de que Deus conosco está mediante, ainda assim, mesmo no momento de guerra. Então, o que o autor está dizendo? Seguir a paz. Procura fazer o máximo que você puder para estar em paz. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos a famosa e dita santificação. A santificação, da mesma forma, deve ser perseguida, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Então está aqui, seguir a paz com todos, pantes todos, e a santificação sem a qual, perceba que o texto não diz sem as quais ninguém verá o Senhor, mas sem a qual. Então a qual aqui refere-se à santificação. Tá? Ainda que você não tenha todos ao seu redor em paz contigo, ainda assim é possível ser salvo. Ou seja, nós estaremos sempre buscando a paz, tentando a paz. Mas é possível que, ainda que você esteja em paz com o mundo, muitos do mundo não estarão em paz contigo. Mas descanse em Deus. Deus lhe dará essa possibilidade de conseguir estar em paz com o maior número possível de pessoas. Mas falando sobre santificação, a santificação da mesma forma deve ser perseguida, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Deve-se compreender o termo santificação do grego hagiasmos. Hagiasmos. Há quem pronuncie agiasmos, mas a pronúncia é hagiasmos. Hagiasmos. Tá? Então tá aqui, Conforme, deve-se compreender o termo santificação do grego hagiasmos, conforme aqui é empregado, no sentido fundamental, como separação de algo ou pessoa do uso comum. Então, separação ou santificação nada mais é do que viver uma vida separada, separada do pecado e das práticas que desagradam a Deus. É viver uma vida consagrada. Isso é santificação. Essa é a alusão feita pelo autor aos Hebreus. O objetivo primordial da Epístola aos Hebreus é levar os homens à presença de Deus. No entanto, para permanecerem em sua presença, os homens têm de ser santos. Então, seguir a paz com todo. Procura estar em paz. Faça o que lhe cabe, faça o que lhe compete, faça o que lhes for possível e preciso para estar em paz com todos. E também seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? Uma vida separada do mundo, das práticas mundanas e pautada toda ela na vontade, no Evangelho e na palavra de Deus, na verdade de Deus. E aqui nós fechamos basicamente o segundo tópico falando sobre isso. Tá? O que o autor está exortando os seus leitores a viverem e buscarem uma vida de paz e santidade, logo de pureza. E aí nós vamos para o terceiro e último tópico. 3. Recomendações finais. E eu estou tentando ser o mais objetivo possível aqui. Mas ainda assim, algo que eu não tenha dito, você pode entrar em contato comigo. A gente vai falar sobre isso aí tranquilamente. Vamos lá. Recomendações finais. Quais eram as recomendações finais do autor aos Hebreus, aos seus leitores? A primeira era virtudes relevantes na vida cristã. Então ele começa essas recomendações falando a respeito de questões que podem auxiliar e muito na vida cristã. Quais eram elas? Primeiro, nós temos aí
3.1, né? Virtudes relevantes na vida cristã. Quais são as virtudes? 3.1.1, amor fraternal. A primeira virtude que ele vai falar é sobre o amor fraternal. O amor fraternal, né, do grego Filadélfia, é uma expressão social do amor ágape, que revela a consideração mútua de uns pelos outros, independentemente de etnia. Trata-se de uma combinação de duas ideias básicas, o exercício do amor e a adoção de um novo relacionamento dentro da família da fé. Então, a primeira recomendação dada pelo autor é que seus leitores passassem a viver um amor mútuo, tá? Um amor fraternal. Ou seja, o que seria o amor fraternal? Eu acho que se eu fosse resumir isso, eu diria o seguinte: é a externalização, ou seja, externar o amor de Deus que é em nós. O amor implantado, o amor posto em nós por Deus, deve ser externado. E como é que esse amor é externado? Quando nós exercemos por nossos irmãos o mesmo amor que Deus exerce por nós. Isso é interessante. Então é externar o amor. Isso é amor fraternal. É pôr para fora o amor de Deus que está em nós e praticá-lo junto aos nossos irmãos. Isso é o exercício do amor fraternal. Tá aí o grego Filadélfia, que vem de philos, tá? Amizade, amor. Ok? Então é amor fraternal. Então o que o autor estava pedindo, o autor estava trazendo como recomendação, era recomendando que seus leitores pudessem amar uns aos outros como Deus os amava. Eles deveriam amar-se plenamente, amar-se mutuamente como Deus os amava. Então, amor fraternal. A segunda coisa que ele diz aí é a hospitalidade. Vamos lá. Muitos cristãos haviam perdido todos os seus bens, em consequência da perseguição que lhes impunha as autoridades constituídas. Em função disso, outra questão prática de considerável importância era a manutenção da hospitalidade. Você está vendo aqui do grego, está vendo? Filoxenia, tá? Vamos lá. Filoxenia, uma marca não somente das pessoas cultas, mas também dos cristãos que se reuniam nos lares e de outras pessoas. O que é interessante aqui? Primeiro, ele exorta os irmãos a se amarem uns aos outros. E ele exorta também os irmãos a exercer hospitalidade. Gente, olha que coisa interessante. A prática desse amor seria vista no exercício da hospitalidade. Os irmãos que se amavam uns aos outros sabiam e viveriam na pele, em si, nos seus próprios corações, a dor. Tá? Isso que é interessante. Eles seriam misericordiosos a ponto de entenderem em si, verem em si a dor do outro, a empatia, colocarem-se no lugar do outro. Eles deveriam ter empatia para com seus irmãos. E aí, ser hospitaleiros, ajudar aqueles irmãos, receber aqueles irmãos que haviam perdido tudo. Estender a mão, doarem, ajudarem, abrir as portas de suas casas para aqueles que estavam passando por adversidade pelo fato de terem entregado a vida a Cristo e por isso terem sido perseguidos pelos judeus, logo também pelo Império Romano. Então Deus nos exorta a ser hospitaleiros, tá? Ajudarmos aqueles que precisam, ok? Aqueles que carecem, necessitam. 3.1.3 Observância da beneficência. Devido à perseguição daqueles tempos, muitos cristãos encontravam-se presos e maltratados por causa de sua fé. Como os encarcerados estão fora da vista, são facilmente esquecidos. Por isso o escritor sagrado adverte: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, mais um exemplo de empatia. Dessa vez, gente, para aqueles que estavam presos. Havia aqueles irmãos que, por não negarem a fé em Cristo, foram presos e encarcerados. E esses irmãos deveriam se lembrar deles, lembrando e visitando, estendendo a mão sempre que possível. Talvez um homem, um chefe de família preso naquele tempo, sua esposa e filhos não foram presos. Então, eles dependiam da ajuda e do auxílio daquele homem. E aí, esses irmãos deveriam ajudar, abraçar essa família. O pai de família, o chefe de família foi preso. Então, aqueles irmãos deveriam abraçar toda aquela família, ter aquela família diante deles, trazer para perto, trazer para si, trazer para junto. Tá? Estender a mão. Aqueles que também estavam sendo ali, muitas vezes, né, maltratados, aqueles que sofriam vitupério, maltrato, esses irmãos deveriam também estender a mão a esses que estavam sendo maltratados, castigados, açoitados, encarcerados.
Outro ponto importante também que o autor observa para nós é isso, gente. Para nós é importante demais. Se nós pegarmos aqui, embora eu não tenha feito, mas compete, cabe a você, professor, fazer. Vamos lá, amor fraternal. Devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Nós devemos externar esse amor. Como? Sendo hospitaleiros, ajudar, estender a mão àquelas pessoas. Quando possível, estender também ali, ceder, muitas vezes, questões, pontos que podem ajudar essas pessoas a continuar sobrevivendo na fé. Outro ponto também, ajudar no quesito beneficência, visitar os presos, visitar os enfermos, hospitais, estender a mão àqueles necessitados, aqueles que, por amor ao Evangelho, até mesmo não, até pessoas não crentes, estender a mão e ajudarmos aqueles necessitados. Outro ponto interessante também, que ele chamou a atenção para os irmãos, era a valorização do matrimônio. Vamos falar sobre isso, que é importantíssimo. Nos círculos pagãos, a frouxidão moral e a imoralidade eram generalizadas. Era de suma importância, portanto, que os ensinadores cristãos oferecessem orientações específicas sobre esse tema. O escritor desta epístola não hesita em ressaltar que o casamento deve ser honrado. Olha que coisa maravilhosa, interessante e abençoada que a gente percebe aqui. Tá? Uma das coisas que a gente deve fazer hoje, como o autor dos Hebreus fez, é focar na visão clara de quão sagrado é o matrimônio. E nós devemos também valorizar não só o nosso casamento, como o casamento de outrem, ou seja, respeitando o cônjuge de outrem, e também nós, como círculo dentro da igreja, ensinarmos palestras para casais, ensinamentos contra o casamento, ensinar as pessoas a valorizar o casamento. No tempo do escritor aos Hebreus, isso não era tão valorizado, e ele foca nisso, que esses irmãos, independente da perseguição ferrenha sofrida, que devessem honrar seus cônjuges, honrar o casamento, honrar o matrimônio, valorizar o matrimônio. E nós também devemos fazer isso hoje, ensinar aqueles que estão ali para casar, os que já se casaram, a importância que é o matrimônio, como Deus vê isso, tá? Como Deus olha para o casamento, tá? Valorizar de maneira plena e clara a questão do matrimônio. Por fim, nós temos aqui 3.1.5, obediência à liderança. A Epístola aos Hebreus exorta, vamos falar isso aqui. A Epístola aos Hebreus exorta seus leitores a manterem uma atitude de honra apropriada aos líderes passados, além de claramente ordenar a obediência aos líderes presentes, pois eles velam por nossas almas. E aqui nós temos uma exortação na qual o autor aos Hebreus falava do respeito que deveria se ter, da observância aos atos e questões praticadas por aqueles que vieram antes deles, nesse caso os heróis da fé, e também aqueles que estavam presentes, ou seja, os líderes, os pastores, aquelas pessoas levantadas por Deus, a liderança levantada por Deus naquele tempo, porque essa liderança deveria e devia prestar e deverá prestar conta dessas pessoas diante de Deus. Então, aqui uma observação final do autor, para que nós devamos hoje também respeitar nossos líderes, saber nossos pastores. E aqui a gente deve fechar a lição trabalhando isso, tá? O respeito, o zelo, o carinho, devido ao fato de que eles hão de prestar conta, tá? Devido ao tamanho, ao peso, eu diria, da responsabilidade que os líderes têm. Então aqui ele fecha essa parte, e a lição também fecha exortando a sermos obedientes às nossas lideranças, tá? Constituídas por Deus dentro da igreja. E aqui eu concluo a lição já dizendo o seguinte: desta lição podemos extrair 3 ensinos primordiais. Quais são os ensinos? Vamos ver? Sem escutar a palavra de Deus, sem ouvi-la de fato, começamos a nos desviar dos caminhos eternos. Deixa eu me afastar para eu enxergar melhor. Sem escutar a palavra de Deus, sem ouvi-la de fato, começamos a nos desviar dos caminhos eternos. Então, se não dermos vazão, se não dermos lugar à palavra de Deus, se não tivermos a palavra de Deus como primazia em nossas vidas, nós acabamos desviando e perdendo com isso a salvação. Segundo, a negligência sempre nos afasta do rumo correto, tanto no que se refere ao que é material e físico, quanto ao que é espiritual. Então, sermos negligentes, negligenciarmos as ordenanças de Deus para a nossa vida, nos afastará de tudo quanto Deus nos tem, quer seja física neste mundo, quer seja espiritual neste mundo e também no mundo vindouro. Por fim, o pecado e o embaraço precisam ser abandonados, a fim de que, livres de todo o peso, possamos avançar na direção que o Senhor nos apresenta. Então, há um percurso a ser prosseguido, percorrido, mas os embaraços
os laços podem nos atrapalhar. Então, compete a nós nos desfazermos e nos afastarmos de cada um deles. Então, com isso, eu aí concluo mais uma lição. Está aí nosso contato, 999308767. Desejando estar conosco, contactar-nos e ter a nossa presença na igreja de vocês, será uma honra atendê-los, tá, queridos? Louvo a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui conosco, fechando mais um trimestre. E se prepara, já já estaremos aqui com a lição 1 do segundo trimestre, querendo Deus, com fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenham aí um ótimo final de semana. Em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.